A política brasileira está passando por mudanças. Só que períodos de mudanças geralmente não são muito tranquilos. E, nesse processo, podemos nos sentir inseguros ou até mesmo com medo. O que leva os mais velhos ou aqueles mais novos a pensar: no passado as coisas eram melhores? Uma nostalgia toma conta do grupo. E o que era dúvida agora parece verdade. E aí é quando falam da ditadura. Mas as dúvidas não podem desaparecer e precisam de respostas. Será que tudo naquela época era perfeito? Coisas realmente funcionavam melhor? A economia, a política e tudo mais? Nós temos uma novidade para os mais novos e algumas lembranças aos mais velhos. Não era nada disso. Na ditadura havia menos corrupção. É mentira! E nós trouxemos alguns fatos. Nos anos 70, no início do regime, o então presidente Médici nomeou para o cargo de governador do Paraná Haroldo Leão Pérez, um senhor com um sorriso de gente confiável. Tinha aquele sorriso de amigo do churrasco, brejeiro, gente fina, daquele tipo que só existe nas câmaras dos deputados hoje em dia, manja? Pois é, um ano depois de assumir o cargo, ele foi pego extorquindo um empreiteiro em cerca de 1 milhão de cruzeiros novos, que era moeda corrente no tempo. E algum tempo depois, foi descoberto que, antes de ser governador, Haroldo era ladrão em Maringá. O que falar desse belo currículo que a ditadura checou super bem? Outro caso, pouco lembrado, mas muito importante, é a história de um político que ainda hoje ocupa um cargo público. Este é o nosso famoso homem procurado pela Interpol, o senhor Paulo Maluf. Malufistas! Filhotes da ditadura! Todos engordaram na ditadura! Intervalo, por favor. Eu gostaria, por gentileza, que a plateia não se manifestasse. Fale bem, fale mal, mas fale dele. Ele ficou famoso em 1979 pelo caso Lufthansa, onde usou dinheiro público para salvar a empresa e sua esposa, que estava prestes a falir. Naquela época, existiam diversos casos de corrupção. No governo, na polícia, nas empresas. Esquemas de corrupção que sequer poderiam ser investigados propriamente por causa do regime. A possibilidade de uma investigação como a famosa Lava Jato, realizada pela Polícia Federal, só é possível em um Estado democrático de direitos, que não é o caso da ditadura. Então, quando te disserem que na ditadura só tinha gente boa e honesta, saiba que a transparência não tem nada a ver com o regime autoritário. Na ditadura, a economia era muito melhor. E trouxeram o Brasil da 49ª para a 8ª economia no mundo. Oi? Não. Os números econômicos no período do regime são assustadores. A inflação chegou a mais 240% no final do regime. Nos anos 80, com o aumento da dívida externa, o país entrou em recessão, o que deixou aquela década conhecida como a década perdida. Eu vou postar no meu Twitter que eu estou perdida. Um estudo feito recentemente por Pedro Ferreira de Souza, pesquisador da IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, determinou que, durante o período da ditadura militar, a desigualdade econômica no país só cresceu. O tal do milagre econômico custou muito mais caro para a população mais pobre e não durou. Pensando nisso, queremos te oferecer uma música tema para aquele período econômico. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. E existem outros exemplos que a gente pode te dar para provar que aquele período foi muito ruim para nossa história. Inclusive, vale refrescar um pouco a memória sobre como a justiça funcionava na ditadura, que não era exatamente justa e nem imparcial. A polícia era usada em repressões contra movimentos que desafiavam o regime. E veja, qualquer movimento. Contra pessoas que lutavam pela liberdade de expressão, pelo direito de discordar, e usavam de tortura, que era uma prática bem comum na época. Muitas famílias perderam muitas pessoas naquele tempo. Esse é o tipo da segurança que você quer? Outro exemplo ruim era a censura. Que, bom, vocês já imaginavam, né? Equipes de censores decidiam o que seria publicado em jornais e revistas em todo o país. Deixa eu falar! Posso falar, General? Posso falar? Toca a boca! E provavelmente, se o regime ainda existisse, eles iam regular nossa internet. Sabe esse vídeo que você está assistindo, Deus? Ele não ia existir. E não importaria nem um pouco a sua opinião. Pensando em tudo isso, talvez seja melhor a gente aceitar que tem algumas mudanças que são boas e deixar algumas ideias bem enterradas no passado, onde elas pertencem. Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice.